Bora lá, pessoal. Página 102, aulas 31 e 32, combinação simples. Então, primeiro, né, vamos, como sempre, definir o que é combinação, né? Então, denomina-se combinação simples de n elementos tomados P a P, P menor ou igual a n. Então, é aquela explicação que eu já disse para vocês. Nós temos uma quantidade, né, de objetos a escolher e nós vamos combinar alguns entre eles. Notem a diferença do que estava escrito com arranjo. Notem a diferença. Claro que vai ficar mais tranquilo, né? Mais claro de vocês entenderem quando os exercícios estiverem juntos, né? Na próxima aula, que a intenção é fazer uma série de exercícios, né? Trazer uma série de exercícios que envolvem arranjo, permutação, combinação. Né? Então, para que a gente entenda a diferença do conceito, para que a gente saiba interpretar e ter certeza de qual dessas fórmulas, desses conceitos nós vamos utilizar. Beleza? Então, mas notem, depois comparem com a aula de arranjo. Na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. Não interfere. Coloquei uma série de exemplos para vocês. O mais comum de se cair é comissão, certo? Combinação, comissão, que é mais ou menos o mesmo exemplo que a gente tem aqui de um júri. Então veja só, um júri será formado por 7 pessoas, que serão selecionadas de um grupo de 21 pessoas. Né? Então, assim, é arranjo ou combinação, ou é permutação? Primeiro que permutação não pode ser, porque nós não estamos utilizando todas as nossas a quantidade de opções que a gente tem. Então eu poderia confundir se era arranjo ou se era combinação. Então reparem, a gente tem que pensar sempre no produto final. O que eu quero? Né? Se eu escolher o João em vez da Maria, eu vou ter um resultado diferente no que eu quero? Nesse caso, a resposta é não. Não interfere. Se tiver o João em vez do José, a Maria em vez da Mariana, não interfere. Porque o objetivo é montar o quê? Um júri de 7 pessoas. Então, a escolha da pessoa, quem é a pessoa, não interfere. É igualzinho como uma comissão. Eu tenho 21 pessoas, eu quero formar uma comissão de 3, certo? Qual que é o objetivo? É a comissão. Então, se tiver o João ou se tiver o José, eles estarão dentro de uma comissão representando algo, certo? Então é isso que não interfere. Esse é o principal. Porque quando a gente for aqui para a fórmula ela tem uma pequena diferença entre a fórmula do arranjo, certo? Se vocês lembrarem, então assim, arranjo de n escolhe p é n fatorial sobre p fatorial. Tá? E a combinação é n fatorial, p fatorial, e a gente acrescenta esse n menos p fatorial aqui embaixo. Então esta é a fórmula de combinação, certo? A maneira de aplicar a gente já sabe simplificar, então já trouxe direto a fórmula com uma aplicação. Eu gosto bastante de este exemplo, eu sempre utilizo, todos os anos eu utilizo, porque a resposta dos alunos geralmente é a mesma. Ele fala assim, dentre 12 frutas diferentes, eu vou escolher 3, vou fazer um suco, vou bater no liquidificador e vou fazer um suco. Quantos sabores diferentes vai sair? Certo? Aí eu pergunto assim, a escolha da fruta faz diferença? Porque a gente tem que responder a questão, né? Interfere ou não interfere? Porque a gente viu que no arranjo a escolha interfere no resultado final. E na combinação
não interfere no resultado final. Normalmente a resposta é assim: se eu escolher laranja em vez de escolher maçã, por exemplo, altera o resultado final? Os alunos normalmente respondem que sim. E aí eu digo que não. Fala, mas o sabor é diferente. O sabor é diferente. O resultado final é o suco. Então, reparem no produto final, que é o suco. A não ser que alguém respondesse assim para mim, professor, em vez de você escolher laranja, você escolher maçã, quando você bater no liquidificador, em vez de sair um suco, vai sair o pudim. Aí eu falo, então mudou o resultado, porque o resultado é suco, certo? O sabor faz parte das combinações. É claro que se eu combinar laranja, banana e abacate, é um sabor. Laranja, banana e maçã é outro sabor, porque é uma combinação diferente, porém o resultado é suco do mesmo jeito, certo? Se eu mudar a fruta, não vai mudar o resultado, de suco vai virar sopa, né? Então tem que se atentar a isso. Então, só praticando mesmo, a gente trazendo outros exercícios, a gente vai conseguir ficar mais claro. Mas mesmo assim, eu vou aproveitar que eu vou usar as mesmas escolhas. Então, agora imagina o seguinte, que fosse 12 Miss Universo, certo? 12 Miss Universos, elas foram... o júri irá escolher 3 para ser primeiro, segundo e terceiro colocado, né? Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Aí a pergunta é a mesma. A ordem que eu escolher ali, as pessoas, né, que eu escolher, vai mudar o resultado final? Sim! Nesse caso a resposta será sim. Nesse caso nós aplicaríamos a fórmula de arranjo, porque vamos supor que o Brasil ficasse em primeiro lugar, medalha de ouro. Então assim, é uma mulher representando um país X determinado. Faz diferença sim se o primeiro colocado fosse escolhido da Venezuela, por exemplo, né? Então é uma mulher diferente, um país diferente, o resultado final entregue seria diferente. Então viram que é só a questão da interpretação. Se é 12 frutas para fazer suco, que eu vou escolher 3, eu vou bater tudo lá, o resultado é suco. Né? Se são 12 pessoas, que eu vou formar uma comissão de 3 pessoas, meu objetivo é a comissão. Né? Se é o José ou se é o João, eu quero uma comissão para representar. Certo? Então é isso. E aí, né, a fórmula lá, combinação 12 escolhe 3, 12, em cima 3, 12 menos 3, 9, certo? Então é 12 fatorial, 3 fatorial, 12 menos 3, 9 fatorial. A gente abre o maior até chegar no menor. Então 12, 11, 10, 9, 9 com 9 fatorial, cortou. Embaixo não é o número 3, é 3 fatorial. Tanto que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, certo? E aí é a escolha, tá, gente? Aí é a escolha, ó. Aqui foi feito, multiplicou e dividiu. Poderia ter simplificado antes, com o 12 com 3 e o 2 com 10, certo? Não importa. Então, assim, nesta situação, eu terei 220 sabores diferentes. Só que todos são suco, do mesmo jeito. Beleza? Então, existem algumas propriedades, né? Dentre elas, essa é a mais utilizada, né? Porque às vezes cai esse tipo de questão e a pessoa vai, sei lá, perder tempo aí fazendo 2 vezes e não precisa. Tá na página 102 da apostila de vocês. Tem até um exemplo, né, da combinação de 26 escolhe 3, que dá 2.600, e a combinação de 26 escolhe 23, né? E aí ele coloca isso como igual. Por quê? Porque a diferença ali entre os termos da combinação é constante, né? Então aqui nós temos o seguinte, a seguinte situação, né? Se eu tenho uma combinação de 8 escolhe 3,
Pensa na fórmula 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial, porque existe esse 8 menos 3, certo? Existe o total pela quantidade de escolha, 8 menos 3, 5 fatorial. Então ficaria 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Se eu tivesse 8, escolhe 5, daria o mesmo resultado, porque ficaria 8 fatorial, 5 fatorial. 8 menos 5, 3 fatorial. É a mesma combinação. Então, às vezes, cai um exercício que, em vez de você calcular duas vezes, você vai perceber que é o mesmo resultado, certo? Porque o 3 quanto o 3 mais 5 vai dar o 8, que é o total de escolha. Exatamente como está na apostila de vocês. Combinação de 26 escolhe 3 é igual a combinação de 26 escolhe 23. Por quê? Porque 23 mais 3 vai dar o 26. Então, essas combinações aqui, ó, né, as escolhas que nós temos, que nós vamos fazer, a soma delas, se for igual ao total de elementos que a gente tem, significa que elas são iguais, né? Então, tá aqui um exemplo, havendo 8 pessoas para formar uma comissão, combinação, certo? Comissão, combinação. O número de combinações possíveis com 3 pessoas é igual ao número de combinações possíveis com 5 pessoas. É a mesma coisa, certo? Se você tem 8 pessoas, se você pensa em fazer comissão de 3 ou comissão de 5, o resultado é o mesmo. Beleza, então vamos passar por alguns exemplos, né? Então aqui nós temos o seguinte, aqui já é exemplo de aplicação, tá? Então tem até aqui uma fórmula aqui, eu não costumo fazer essa parte aqui, eu já vou direto para interpretação e aplicação, né? Mas aí vocês vão ficar à vontade. Ó, em um grupo de 10 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 5 pessoas, de forma que João e Maria façam parte dessa comissão. Reparem, certo? Fica pensando, não, tem que fazer isso, aquilo. Não tem que fazer nada, certo? Essa combinação é assim. Bom, eu tinha 10 para escolher 5. 2 já foram escolhidos. Então, assim, desculpa, só tem 8 vagas. Dos 5, desculpa, já foi 2 escolhidos, só sobra 3. Já é 8, escolhe 3. Porque você já tem 2 carinha lá que já vão garantir, né, que estão na sua comissão. Você viu como que é simples? Assim, não dá para criar um monstro, certo? Já tem 2, do total só sobra 8. Eram para escolher 5, já tem 2, só sobram 3 para serem escolhidos. 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial, vai dar 56, certo? Tranquilo assim. Outro exemplo. Um grupo de 10 pessoas deseja formar uma comissão com 5, de forma que Pedro não faça parte desta comissão. Bom, como é que eu vou fazer para o Pedro não fazer parte? Tira ele do total, mano. Tira ele do total. Então, na verdade, eu não tenho 10 pessoas. Vamos tirar o Pedro, vai sobrar 9. Dessas 9 eu vou escolher 5. Combinação 9, escolhe 5. 9 fatorial, 5 fatorial, 9 menos 5 vai dar 4 fatorial, certo? 9 fatorial, 5 fatorial, 4 fatorial. Abre o 9 até o 5, simplifica, papapá, vai dar 126. Beleza? Bom, e aí por último, né? Essa semana joguei novamente na Mega Sena, 50 milhões, né, acumulado, mesmo sabendo esse número já quase de cor, de tanto cálculo que eu faço, mas daí eu vou desafiar vocês, né? Então nós sabemos que um cartão da Mega Sena, né, tem 60 números, vai do 1 até o 60. E nós vamos escolher 6, a menor aposta é 6. Claro que hoje, né, hoje já faz um tempo, já tem mais apostas, mas vai aumentando de acordo com a quantidade de números que você escolhe. Então, por exemplo, um jogo que já aumenta bastante, né, a possibilidade de você ganhar, né, que diminui a quantidade de combinações, ao contrário, né, a probabilidade aumenta porque diminui a quantidade de combinações, é de 8. Mas vai fazer um jogo de 8 para você ver quanto que tá. Né? Deve estar beirando aí para mais de R$300.
sabe? Então assim, você aumenta mais 2 números, só que, né, vai investir uma grana. Então assim, eu fiz o jogo simples, de 60 escolhe 6. E aí custa 4,50, certo? Só que aí fala assim, bom, a ordem altera o resultado? Gente, não altera, porque assim, se eu jogar, exemplo, 9, 17, 21, 23, tal, 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 se o primeiro bolinha que é sorteado é o 53 e a penúltima é o 9 que está lá na ordem, né, cronológica, assim, o importante é eu acertar os números que foram sorteados. Então por isso que o cálculo é de combinação. Quantas combinações vocês acham que é possível que existe dentro de um cartão da Mega Sena? Vocês devem saber, já falei isso para vocês, certo? Então vamos lá, vamos ver quão improvável é uma pessoa ganhar fazendo um jogo de 6 números. Nós temos 60 e nós vamos escolher 6. 60, 6, 60 menos 6. Ou seja, 60, 59, vou até o 54. Por quê? Porque eu vou simplificar com o 54 de baixo, vai sobrar o 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4, papapá. Fazendo este cálculo, dá, né, a mixaria de 50.063.860 possibilidades de combinações diferentes. Viu? Porque é muito improvável. A gente transformando isso em probabilidade, o meu jogo é 1 desses 50.063.860. Então imagina, 50.063.860 jogos, né, cartãozinhos, jogos dentro de uma caixa, e a pessoa vai enfiar a mão lá dentro e vai, tirou o meu, né? O quão improvável isso é. Mesmo assim a gente aposta, como eu apostei essa semana. Claro, não aposto toda semana, também não faço, né, um joguinho ali só para testar essa probabilidade, certo? Vou deixar um exercício resolvido aqui para vocês, quem tiver, eu acredito que, né, deu para entender muito bem. Ele já é um exercício que já coloca uma condição diferente para vocês analisarem. E para o formulário eu vou deixar dessa vez dois, certo? É um conteúdo que a gente precisa treinar. Normalmente estou deixando um desafio, hoje eu vou deixar dois. Um da Loto Fácil, certo? Já que eu fiz um exemplo ali da Mega Sena. Um da Loto Fácil, não sei se todo mundo conhece, já não é muito popular, Loto Fácil, assim como a Mega Sena, né? Na Loto Fácil as pessoas dizem que é mais fácil ganhar, né? É mais fácil, tá? Não sei o que, é mais baratinho, não sei o que, o prêmio é menor, mas é mais fácil, tal. Por quê? Porque você tem 25 números e você deve marcar 15. Nossa, deve ser bem fácil de ganhar. Faz a conta aí e me conta quanto fácil é de ganhar na Loto Fácil. E esse aqui já bem mais desafiador, né? 32 alunos, 20 garotas e 12 garotos. Letra A, se não houver restrição quanto ao sexo, ou seja, todas as combinações possíveis de se formar estas equipes. E na letra B, as equipes têm que ser, digamos, equilibradas. Tem que ter 2 garotas e 2 garotos. Quantas combinações? Beleza? Vou desafiar vocês, vou deixar aí para vocês tentarem fazer. Como sempre, os exercícios da apostila, os exercícios do plural. Beleza? Valeu, obrigado pela aula, até mais.